Está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Rubens do Carmo. Ele que é administrador, organizador de eventos e diretor de projetos da Ato 3. Seja muito bem-vindo! E os seus objetivos podem ser smarts. E novamente de novo, ela que é filósofa, designer, bancária, blogueirinha e agora é podcaster. Seja muito bem-vinda, Thaís do Carmo. Disciplina é liberdade. Compaixão é fortaleza. Salve, Renato. E novamente de novo, a minha musa da podosfera, idealizadora da Iniciativa Saudável e endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. Ninguém falou que ia ser fácil, mas é possível. E eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, no papo de hoje, nessa quarentena, nesse papo à distância que os senhores ouvintes já vão começando a se acostumar que nesses períodos as nossas gravações serão à distância, né? A gente não vai conseguir reunir todo mundo aqui no nosso home studio para ter esse papo saudável com alta qualidade sonora. Mas cada episódio a gente vai melhorando um pouquinho. A gente vai falar sobre disciplina. O problema nunca foi falta de tempo, né? Recentemente eu enviei uma mensagem pros meus amigos e a gente até se inspirou nessa mensagem que vale aqui pra gente começar esse papo disciplinado. Se você não sair dessa quarentena com uma nova habilidade, um novo projeto e mais conhecimentos, essa quarentena não tá sendo muito útil pra você. Já dizia um cara que eu admiro muito, se falta de tempo fosse desculpa, só os desocupados tinham sucesso. Não é? Então, os senhores ouvintes já perceberam qual vai ser o nosso tema de hoje, né? Eu acho que no lugar do primeiro tópico ser o que é disciplina, podia ser pra que serve a disciplina, né? Ou como ter disciplina. É como ter um negócio que todo mundo quer, né? Pra todo mundo, né, na verdade. Todo mundo, 100%. Você pode ser disciplinado pra algumas coisas e pra outras coisas não ser disciplinado. Eu sou disciplinada pra manter o quarto arrumado, mas não sou pra manter a cozinha arrumada. Nanda foi cozinhar aqui e deixou uma pilha de rastro ali, um Everest. Então, para cada atividade que a gente vai fazer, a gente tem que desenvolver uma disciplina própria, digamos assim, né? Não é uma habilidade única, né? É disciplina para algo e não de modo geral. Exato, não é aquela coisa de tenho ou não tenho. Eu acho que uma parcela da disciplina, ela tá ligada ao estado de ser da pessoa, entendeu? Se ela tá conseguindo concretizar os objetivos dela, se ela tá conseguindo transformar aquilo em hábito. Porque para você estabelecer determinado objetivo, você sabe que para você chegar até lá, determinadas ações têm que ser feitas e você talvez tenha que passar por atividades nas quais você não gosta de fazer, que te incomodam. E aí entra a disciplina. Putz, cara, eu tenho que fazer tal coisa, é um saco isso. E aí se você deixa esse obstáculo te vencer, você tá começando a perder sua disciplina. E aí você tá um passo de perder aquele hábito, né? É igual quando você tá fazendo uma dieta, por exemplo, e aí você sai da dieta um dia, você tá lá de segunda a sexta-feira, você foi impecável. Aí no sábado você foi lá e comeu um doce, alguma coisa. E aí você fala assim, você tem dois caminhos a seguir. O primeiro deles, putz, comi um doce, saí da minha dieta, beleza. Mas vamos seguir com o plano. Comi esse doce aqui e agora continuo normal. Minha janta vai ser normal conforme o meu planejamento da minha dieta. Agora, a outra escolha que você pode fazer é, já comi esse doce aqui, então que se dane. E amanhã eu começo com a dieta. E aí no dia seguinte, você já vai acordar com aquela quebra de hábito. Ontem eu já não segui mesmo, hoje eu vou comer qualquer coisa. Não tem problema, entendeu? Quando você vê, você tá fazendo com que a falta de disciplina gere uma quebra na sua rotina, né, que prejudica aquele hábito seu, e aí você trouxe algo que foi prejudicial para diversas atividades que você tem. Então, não necessariamente, no meu ponto de vista, é você ter disciplina para fazer dieta e não ter para ir à academia. Eu acho que a disciplina, parte dela, vem do mindset da pessoa, em como ela vai agir nesse determinado tipo de situação. Porque se você agiu dessa forma na alimentação, provavelmente você vai fazer parecido na hora do exercício físico. Hoje eu não fui treinar? Não tem problema. Amanhã eu não treino. Aí no outro dia, eu já não treinei essa semana mesmo, eu volto a treinar semana que vem, sabe? Eu acho que essa é a linha de raciocínio.
raciocínio. Acaba que existe um padrão nessas quebras de acordo consigo mesmo. Sim. Eu li num livro que, na verdade, isso, quando a gente se propõe a fazer uma dieta e não consegue, e depois tem dificuldade para retomar, é como se a gente estivesse usando o cheque especial da nossa conta da integridade. A gente tem que ser íntegro com aquilo que a gente quer e com aquilo que a gente faz. E talvez essa integridade não precise ter a ver com uma finalidade, né? Se você focar muito no fim, isso te dá uma ansiedade e às vezes faz com que você não aproveite muito o caminho, né? Então talvez seja interessante tentar construir a disciplina se observando diariamente e vendo quais são esses nozinhos que você precisa observar que sempre te fazem a mexer nessa conta da integridade, né? Você sempre tá ali naquele mesmo lugar. O propósito e a motivação, assim, às vezes as pessoas falam que é clichê, mas eu acho que faz muito sentido nesses momentos, né? A motivação seria o motivo para a ação, né? Qual o motivo pelo qual você está fazendo aquilo? Às vezes as pessoas tentam desenvolver novos hábitos, mas elas não têm bem definido qual que é o propósito daquilo, né? Por que ela sai da cama? Qual que é a motivação dela? O motivo pelo qual ela está fazendo aquilo? Exatamente. E sempre que você se perde nesse momento, onde você acha que a disciplina está começando a se afastar de você, né? Você está seguindo por um outro caminho que vai te levar a uma confusão nos seus planos, nos seus objetivos, vale a pena você resgatar esse motivo para ação, né? Por que eu tô fazendo isso? E se você não tiver isso bem definido, acaba não encontrando aquela força que te faz vencer aquela quebra de hábito que você tá criando, né? Não tá tão claro para mim, né? Eu tô perdendo a linha aqui, tô saindo dos trilhos. E se você não tem um motivo bem definido, você sai dos trilhos de vez. É quase que a disciplina e o propósito andam alinhados, né? Então, você precisa ter um propósito, né, pra você manter a sua disciplina. E essa disciplina criaria um hábito. Seria mais ou menos essa linha de raciocínio? Esse pensamento? Eu acho que o mais difícil é ter um propósito. É muito difícil. Já é difícil ter um propósito para a vida, como um todo, né? Filósofos e filósofos se questionaram isso durante séculos aí na humanidade. Até hoje as pessoas se fazem essa pergunta, né? A que vim? Pra quê? Por quê? Por que eu existo? Ou não, né? Ou não, e deixa a vida tocando, né? Deixa a vida me levar. Eu tô aqui pra aproveitar ou pra fazer alguma coisa útil? Exato. Tem pessoas que seguem essa linha do deixa a vida me levar. É difícil você conversar sobre disciplina com essa pessoa. Ela não tem um foco, ela não tem algo definido aonde ela quer chegar. Se você não traçar esse plano, né, você não vai ter o que seguir, o que fazer, então você não tem o que lutar ali, que é onde a disciplina vai entrar, né? Eu estou lutando para concluir determinadas atividades do meu plano. Então, para que eu faça todas elas com regularidade, aí você tem a disciplina, que é onde ela entra para poder te manter nesse eixo, né? Senão, não faz diferença. Se a vida deixa a vida me levar, então que a vida decidir pra mim é o que vai ser. Então a disciplina passa a ser irrelevante pra mim. É o pensamento do destinismo, né? É um tipo de linha de pensamento que eu não curto. Você foi destinado a isso. Sim. Se eu tenho um destino já traçado, já escrito, então eu não tenho que fazer nada, senta a bunda na cadeira ali e espera. Então, vou parar de acordar cedo e dormir tarde, trabalhando, desenvolvendo conteúdo, e porque daqui a 60 anos eu fui destinado a fazer uma determinada coisa. Por isso que eu não quero entrar muito no aspecto existencial, nem religioso da coisa, porque senão entra em outra linha de discussão, né? Que é o cara que senta e espera as coisas acontecer versus o cara que se olha no espelho, aponta o dedo pra cara dele mesmo e fala: você é capaz, você vai fazer tal coisa, o plano é esse, você vai seguir, né? É o cara que assume a responsabilidade por aquilo que acontece na vida dele, pelas consequências daquilo que acontece. Mas isso é uma outra tese, né? Quando a gente traz a disciplina para um aspecto geral, você tem a questão existencial, mas você tem também os micro-objetivos, as pequenas metas do seu dia a dia, e aí você tem diversas, né? Época de virada de ano, isso vem à tona, porque o ano que vem eu quero fazer um curso tal e aprender determinada habilidade. O ano que vem eu quero perder 10 quilos. Em 2020 eu vou fazer tal coisa. E aí começa o ano e essa pessoa já vem, depois do carnaval. E aí quando você vê em março, abril, você nem começou. Depois da pandemia eu começo. Agora é por causa da pandemia. Mas exatamente, eu acho que essa é a ideia. Porque assim, se a gente for puxar, uma coisa começa a ligar a outra. A gente fala de disciplina, a gente fala de propósito, a gente fala da motivação, da procrastinação também, que é um outro vilão da disciplina, né? Nessa quarentena eu tô observando um negócio muito legal, que é tipo assim, as coisas que eu jurava que eu faria. Se eu ficasse em casa um longo tempo, eu não quero fazer nada dessas coisas. Provavelmente porque o motivo, assim, a motivação de fazer aquilo que você
faria se tivesse tempo, digamos assim, né? Ou que se tivesse tempo em casa, provavelmente essa motivação não era realmente sua. Às vezes essa motivação era de alguém que você achou que também fosse querer fazer, ou então não tem nada a ver com o seu objetivo principal atual ou de vida. Eu tô até gostando de me observar, porque, por exemplo, eu começo a ler livro e paro. Então eu tô com uns 9 livros em andamento, cada um num assunto. Às vezes por falta de observação, às vezes por falta de você pegar um livro e falar assim, agora eu vou ficar horas com esse livro. Porque como era uma coisinha rápida, leio uma página ou outra, eu comecei a observar como que eu gastava meu tempo com coisas que eu achava que eu queria fazer, mas na verdade eu nem estava interessada naquele assunto ou naquele tema, ou foi porque eu comecei o livro e tô me obrigando a terminar, sendo que eu não tô gostando, então eu tô começando a ficar um pouco mais intuitiva, com assim, eu gosto de fazer isso naturalmente, ver as horas naturais do que eu gosto de fazer, para poder encaixar aquela atividade no momento em que eu tô mais animada para aquilo, e não ficar uma guerra com a nossa própria motivação natural, né? Eu tô tentando pegar o feeling da motivação natural para encaixar umas coisas que eu gostaria de fazer, e isso é só com muitos dias se observando na mesma rotina, assim, pelo menos pra mim, porque antes era muito corrido. O autoconhecimento aí de novo, né? Sim, talvez esteja ligado também com aquele aspecto do por que eu tô lendo esse livro, né? Eu preciso desse conteúdo, alguém me indicou e falou que é bom, e aí eu peguei pra ler só porque aquela pessoa falou. Então talvez seja um tema que interesse a outra pessoa e não a mim, eu tô lendo só porque falaram pra eu ler, ou então é porque eu simplesmente me obrigo a ler mais, né? E aí, esse motivo pelo qual você tá fazendo aquilo é o que vai fazer você definir, hoje eu não posso fazer tal coisa, fulano, porque eu tenho um projeto pessoal meu que eu tô fazendo aqui, pra você não virar pro cara e falar, hoje eu não posso sair com você porque eu tenho que ler o livro aqui. O cara vai ficar aquela coisa, poxa, mas lê depois, né? Porque a natureza do ser humano é também boicotar a gente, né? A primeira coisa que o cara vai falar, não, mas depois você lê isso aí. Um livro é mais importante do que eu. Mas aí que tá, né? Quando você tem esse motivo bem definido, é a hora que você para pra decidir. A pessoa vira, te chama pra ir num bar, por exemplo, ou num evento. Agora a gente tá em quarentena, vai ser muito interessante pra gente reavaliar o nosso tempo. Quando a gente tá com uma sobrecarga de atividade, qual delas a gente vai priorizar? Vai ser a leitura? Vai ser determinada tarefa de casa? Essa definição, ela ajuda muito a gente a priorizar isso, né? Porque já falam aí os caras, né? Que tempo é uma questão de prioridade. Então, eu não tô tendo tempo pra ler livro, ou é porque aquele livro, o tema dele não é tão prioridade pra mim, e aí qualquer outra atividade que aparece pra eu fazer, eu coloco na frente. É mais interessante, né? Saiu uma série nova no Netflix, eu boto ela na frente da leitura. Aconteceu tal coisa, eu boto na frente da leitura. Então, talvez aquela leitura, o propósito dela não era tão relevante, né? E aí a gente cai numa armadilha, onde a gente quer fazer centenas de coisas na vida da gente, mas nem todas têm relevância, nem todas elas estão no momento adequado pra gente fazer, e aí a gente se obriga a querer fazer tudo, e depois, quando a gente se perde nesse tipo de coisa, a gente se culpa pela falta de disciplina. Às vezes a gente passa o dia inteiro se distraindo, Mas se né? a gente tiver um foco, por exemplo, não, eu quero ter saúde pra poder conseguir alcançar os meus sonhos. E aí você se foca nisso, na saúde e nos seus sonhos. E você consegue planejar, criar uma metodologia para poder conseguir chegar no seu objetivo, tanto de saúde quanto de sonho. E isso que vai ser criar disciplina, né? Também, a gente precisa a todo tempo tá pegando essa meta maior, né, e transformando ela em metas menores. E quando eu falo que eu quero ter saúde, eu tô sendo muito subjetivo, né? Sim, que é sim. saúde pra você? Saúde pro meu pai, por exemplo, pode ser fumar e beber. Por quê? Porque aquilo é o bem-estar dele, e bem-estar é saúde. É uma mentalidade que ele tem. Agora, pra outra pessoa, pode simplesmente achar que saúde é ter o abdômen trincado, ter o corpo sarado, e só que aí você vai ver o exame de sangue do cara, o cara tá todo ferrado por causa de anabolizante. Sim. Mas ele acha que ele tá com saúde. Então, assim, a gente precisa, quando a gente determina, tudo bem, eu preciso ter saúde. Então vamos definir o que tá dentro dos critérios de saúde. Vamos num especialista em saúde. Exato. Aí você vai no especialista, aí ele vai virar pra você e vai começar a te dar algumas diretrizes. Esse caminho, você vai começar a traçar metas. Por quê? Porque você percebeu que pra você ter saúde, você tem que estar com o seu índice
glicêmico tem que estar assim, assim, assado. E aí ele tá fora, então você já tem uma série de atividades que você tem que fazer pra você regularizar aquilo. E aí o seu médico vai te dar orientação, mas se você não seguir a orientação dele, se você não tiver a disciplina, você não vai conseguir. Você vai precisar dessa disciplina. Então, se você não tiver a disciplina, você tá traçando a mesma meta de 2019 pra 2020, você tá traçando ela de 2020 pra 2021. Ou de 2007 pra 2020. Eu lembrei de duas coisas aqui. Uma coisa que você falando aí me veio na cabeça, que é a gente transformar os nãos que a gente tá dando em sim. Na verdade, quando você fala não pro bolo, você não pensa na negação. Você pensa assim, não, é por causa disso, é para isso. É o não que eu tô dando agora é pro sim do futuro. Ou então, o não que eu tô falando pra uma pessoa folgada que vai tomar meu tempo é o sim pra uma coisa útil no futuro. E uma dica de ouro, quando vierem te oferecer bolo e você quiser evitar o desgaste, você fala assim, eu tô com gastrite. Ninguém rebate a gastrite. Ninguém insiste, nenhum ser humano insiste quando você fala a palavra gastrite. Então, você evita uma fadiga danada. Eu tenho esses problemas com bebida pra caramba também. Com amigo chamando pra bar e tal. E aí, algumas vezes, quando eu tava em propósitos de não beber, eu falo, não, cara, eu não estou podendo beber, mas se você quer a minha companhia, eu vou ao bar com você. Aí lá eu tomo um suco, sei lá, um refrigerante, enfim. Chego lá no bar, o cara pede a cerveja ou pede o drink, e aí eu vou e peço uma água sem gás. Ferrou, meu amigo. Que isso? Você não vai beber? Tô com gastrite. Ah, mas aí no álcool, bebe aí, só hoje, papapá. Meu médico proibiu. É sempre alguém querendo te tirar da disciplina, né? Eu acho que a gente tem que ter um plano de diretrizes pra ficar na disciplina e um plano de desculpas pra dar pras pessoas que tentam te tirar. Qual a sua desculpa, né? Na sua fala aí, Rubens, eu lembrei lá no episódio 1, uma filósofa bancária, designer, projeto de blogueirinha, hoje já é blogueirinha, virou e falou, né? Tipo, quando a gente busca saúde pela saúde, fica muito intangível, né? Fica muito a longo prazo, que a gente teria que ter propósito pra gente buscar a saúde, né? Que aí a gente até levantou que a gente não pode esperar 30 anos pra poder perder aquele peso, perder o... Saúde por saúde, talvez o bolo vai vencer, entendeu? Na hora que essa pessoa oferece o bolo pra ele, e ele vai fechar o olho e vai falar, nossa senhora, não posso comer esse bolo porque o médico mandou. Por quê? Porque eu quero ter saúde. E aí o bolo vai vencer. Mas quando ele tem consciência de que se ele comer aquele pedaço de bolo, o índice dele lá, ele tá com... É 126, você falou, né? Tá, 126. E ele tá a 125. Então ele tá a o quê da diabetes? Um passo. Qual que é a unidade de medida? Um brigadeiro muda aí. 1 miligrama por decilitro. Tá no limiar pro diabetes. Ele é quase tá no diabético. limite do normal. Não, então, se o cara tá com 125 e se ele passar de 125 pra 126 ele vai ter diabetes, aí pode ser que ele tenha algo mais tangível pra refletir. Se eu comer esse pedaço de bolo, eu tô muito próximo da diabetes, ele vai me levar até lá, hein? E eu não quero ter diabetes. E aí você tem um propósito que é um pouco mais forte, da questão de simplesmente você sai do subjetivo da saúde pra algo um pouco mais mensurável, porque dentro da saúde você vai ter milhares de coisas. É porque na saúde, né, isso a gente sempre debate em off, né? Quando é intangível, quando é algo que você não consegue pegar, tipo, você não consegue pegar um hábito, você não consegue pegar uma disciplina, você não consegue pegar saúde. É muito difícil pra qualquer ser humano, né? Seja o senhor ouvinte, seja eu, a Thaís, o Rubens. É muito difícil você conseguir ter um propósito pra aquilo que você não vê, pra aquilo que você não enxerga. Na hora que você vira pra alguém e fala assim, pô, você tem que malhar pra poder ter mais saúde. A pessoa, pô, mas eu não vejo saúde. Mas se você for assim, pô, você tem que malhar pra poder ter um corpo mais esbelto. Você tem que tomar esse remédio pra você conseguir brincar com o seu neto. Você tem que ter uma alimentação melhor pra você ter mais disposição pra poder... Pra ficar com o exame normal, ou pra não ter dor, ou pra conseguir trabalhar. Talvez a pessoa teria que ter um objetivo, ou objetivos macro, né, assim, um objetivo geral, e várias metas palpáveis ao longo do caminho, né? A doença fica um pouco intangível, porque ela não é uma coisa... Ela não é algo, ela é a ausência da saúde. Então, a doença não é uma coisa que age em você, ela é uma coisa que deixa de agir em você, né? Então, às vezes, você cria essa consciência só depois que ela vai embora, normalmente. Só quando você perde ela em algum momento, que aí depois você consegue fazer paralelos do que vai ser
se você um dia perder. Só que hoje em dia a gente já consegue ter previsão do que vai acontecer, né? Tipo, ó, todo mundo, a ciência ajuda, né? Todo mundo que fez isso teve aquilo. Né? Então, por exemplo, tem vários estudos, várias pesquisas científicas, principalmente na área da psicologia, que mostram que as pessoas com autodisciplina são mais produtivas e que conseguem desenvolver comportamentos mais saudáveis e atingir mais objetivos. Só que a gente não sabe o que começou antes. Então, assim, a gente não tem como... Os estudos nem sempre vão mostrar 100% do que tá acontecendo. Ele vai mostrar ali o que acontece tudo junto. Mas o que começou, por onde a pessoa começou, o que motivou ela a começar, né? O estudo talvez não vai mostrar, mas a gente consegue saber que se a pessoa faz isso, acontece aquilo. Ou, se a pessoa faz aquilo, acontece isso, né? Se a gente tem alguns estudos que mostram realmente causa e consequência, o ideal é que a gente acredite nessas previsões, né? E siga, né? Por exemplo, as pessoas que estão acima do peso, a maioria delas desenvolvem diabetes. A maioria, senhor ouvinte? A maioria. Não vai ser agora, não vai ser daqui 2 meses, né? Vai ser daqui a anos, mas pode ser que você já está anos atrasado, então... Até porque a diabetes é uma doença silenciosa, né? Ela não... Quando você descobre que você tá diabético, significa que você já tava nesse caminho para ser. Significa que o seu corpo já tá brigando ali para controlar a glicose há anos. Então, assim, isso a gente tem estudo mostrando, prevendo. Então, se você for contra essa previsão, você já sabe a consequência. E não é achismo também. Então, mas eu acho que esse é o pulo do gato, porque você tem a visão do médico, tem acesso a esse estudo, foi preparado para ler esse estudo e compreender as causas e consequências, e você tem o cara que vai ao médico e ele sai do médico às vezes com um relatório do status dele, ele vira a esquina, já tá o telefone dele tocando, alguém chamando ele pra sair, ou alguma festa que ele tem que ir, ou alguma coisa que vai quebrar aquela rotina a qual ele mesmo tava se propondo, mas ele ainda não assumiu o compromisso real dessa causa, né? Por isso que é interessante você observar quando o médico tem essa visão e quando você começa a trazer esse aspecto tangível da coisa, o que muda a gente, o que bota a gente nesse caminho são as tomadas de decisões que tem ao longo da vida, do dia a dia. Toda hora tem alguma coisa que a gente vai ter que escolher. Então, se eu preciso controlar a minha glicose, eu preciso abrir mão de determinado tipo de alimento que eu tô consumindo e tudo mais. Agora, o pra quê é que vem aqui, né? Porque, eu preciso regular a minha glicose. Pra quê? Porque eu tô a ponto de me tornar um diabético. Sendo que você teve a opção de fazer essa escolha há 5 anos atrás, por exemplo, quando você não estava a ponto de se tornar diabético. Mas aí entra a questão da procrastinação, que a gente falou um pouco mais atrás aqui. A pessoa tá tudo bem, ela vai procrastinando, ela vai levando, deixa a vida me levar. E de repente, a conta chega na porta. Aí sim a pessoa vai, agora eu vou ter que dar um jeito. Infelizmente, o ser humano às vezes funciona assim. E o cara que consegue se antecipar a esse tipo de cenário, né, pra não ter que reagir, né, toda vez que algo acontece na vida dele, ele se destaca, ele antecipa e ele consegue ter bons resultados, né, na frente dos outros. Então, assim, se a gente for pensar como conseguir chegar lá, né? Afinal, já que a disciplina move muitas das nossas ações, né? O que mantém a gente nos trilhos ali para poder atingir os objetivos, o que a gente precisa fazer, então, para ter mais disciplina? E aí eu respondo, para você ter disciplina, você precisa de disciplina. Então agora eu vou conseguir. Aí é mais fácil, né? Não, beleza, a gente já tá levantando aqui o que é disciplina, mas só que a gente já tá chegando num ponto de como é que a gente chega lá, né? Como é que a gente consegue pegar essa disciplina que a gente já sabe o que é, ou acha que sabe o que é, como que a gente consegue colocar em prática, como que a gente consegue ter essa disciplina? Aí a gente tem que tentar diminuir os ladrões de tempo, né? Pra poder conseguir focar, parar de empurrar com a barriga as coisas, né? Aquela história do, na próxima segunda eu começo, né? Só não falou de que mês. Na próxima quarentena eu começo. E também não desistir no meio do caminho, né? Então a gente tira os ladrões do tempo, aí a gente vai ter que ter a motivação, a meta, o objetivo lá e se planejar pra poder fazer as coisas. Tipo, combinar com você mesmo
o que você vai fazer em cada situação, qual vai ser a ordem dos fatores, quais os passos você vai ter que tomar para poder atingir aquele objetivo, para chegar naquela meta. Aí eu acho que entra naquela história lá da administração, como é que é? PDCA? Sim. PDCA, planeja, você identifica onde você quer ir, né? Um dos processos do planejamento é você estabelecer as suas metas, seus objetivos. Você faz, você executa esse planejamento, você age, você analisa essas suas ações, planeja de novo. E aí a gente traz o objetivo SMART, que é o primeiro passo pra gente traçar o como conseguir chegar lá, né? Pra quem não sabe, SMART vem da tradução do inglês aqui, seria algo que é específico, mensurável, alcançável, relevante e com prazo definido. Então, se a gente pegar e trazer isso pro nosso ambiente aqui, pro nosso cenário, a gente começa a falar, aquilo que eu tô fazendo é relevante? Tem relevância? Se ele não tem, ele vai cair na lista de prioridades. A meta que eu tô traçando, ela é atingível ou eu tô falando que eu quero perder 50 quilos em 2 semanas? Porque se for algo inalcançável, também não adianta você traçar isso pra meta. Então, quando eu trouxe o exemplo do meu objetivo é ser feliz, é justamente por isso. Porque o ser humano, às vezes, traz esse tipo de analogia e as pessoas, às vezes, traçam esse tipo de meta, mas quando a gente traz para o objetivo SMART e tenta praticar esse exercício, a gente tem um pouco mais de facilidade para encontrar o caminho daquilo que a gente tem que fazer para concluir o objetivo. Uma forma interessante da gente traçar um objetivo seria: eu quero emagrecer? É uma meta? Não. Mas é comum as pessoas falarem isso. Se a gente trouxer para o SMART, seria: eu pretendo perder 10 quilos até o dia 23 de outubro de 2020 para que eu possa vestir a minha camisa laranja, que não serve em mim hoje, mas estará servindo nesta data e ir no aniversário da minha mãe. Pronto, eu trouxe para um objetivo SMART. Porque eu defini um prazo, eu trouxe algo que é alcançável, eu consegui medir, porque eu falei quantos quilos eu quero perder, qual a data que eu quero chegar com esse quilo perdido, e eu tô falando por quê também, porque eu quero vestir uma camisa que não serve em mim hoje, e quando chegar no aniversário lá da minha mãe em outubro, eu quero vestir ela. Então é um exemplo aqui, mas... Você consegue quase que enxergar a meta, né? Exato, e aí você visualiza você vestindo a camisa lá no aniversário, e isso traz as coisas para um outro cenário, né? Então tá, mas aí eu tenho que seguir um plano para que eu perca esse quilo por semana. E aí você entende que a sua meta maior começa a ser fatiada em várias metas menores, né? Aquilo que ela perder 10 quilos até tal data começa a virar tantos quilos por semana. E aí em cada semana você tem que fazer tais atividades, tem que comer tais coisas, tem que fazer exercício tantas vezes. E aí você começa a mensurar isso, você começa a ter um plano pra você seguir. E aí é mais fácil ter disciplina. Por quê? Porque você sabe o que você tem que fazer e quando você não faz, você consegue medir que você não fez e acompanhar aquilo que você tá fazendo e o que você não tá fazendo. Não tem como chegar no último dia e fazer tudo, né? Exatamente. Chegar no último degrau da escada sem passar pelo primeiro, segundo, terceiro. Exatamente. E quando você não traça esse plano, fica muito fácil procrastinar, porque você não tá medindo. Na hora que a sua tia ou a sua avó te oferece um pedaço de bolo, você virar e falar: vou comer hoje e amanhã eu volto pro plano. Por quê? Porque você não sabe o impacto. Você vai fazendo isso, vai fazendo isso. Você não tem plano, né? Você não tem plano, né? Você não tem a meta, você não tem um prazo definido e fica muito diferente, né? Só que assim, a minha dica principal aqui pra poder conseguir executar isso é traçar esse plano, mas tirar ele da cabeça. Ele não pode ficar arquivado na nossa cabeça. A gente tem que trazer isso pro papel, tem que externalizar, escrever esse texto bonitinho: eu quero emagrecer tantos quilos até a data tal para fazer tal coisa, assim assado em tal lugar. E depois você traz isso pro papel e você vai explodindo esse planejamento dentro de um papel ou de uma planilha para você fazer o acompanhamento. Porque se você deixar na cabeça, seu cérebro vai ter problema para lidar com isso. Só informando pro senhor ouvinte, explodindo não significa botar dinamite no projeto. Verdade. Tá? É desmembrar, é colocar tópicos pra como você vai atingir aquela meta. Senão você vai assim: exploda essa meta pra lá, não quero saber de nada disso. Pôr fogo no papel pra ver se atinge a meta. Vou enrolar essa meta numa dinamite e vou explodir esse negócio de uma vez. E tem um ponto que a Nanda sempre fala isso com os pacientes, né? Torne fácil o difícil e transforme o difícil em fácil. Isso. Então, por exemplo, se você acha difícil fazer atividade física todo dia,
Então, começa a fazer uma vez por semana, depois você passa para 2, depois passa para 3, depois passa para 4, né? Se aquilo fizer parte do seu objetivo, lógico, né? Se você enxergar aquilo como uma ajuda para atingir as suas metas. Agora, se você não enxerga isso, também não vai ter nada te motivando a aumentar o número de dias de atividade física, aumentar a intensidade da atividade física. Mas assim, se você fizer de uma forma progressiva, uma coisa que era muito difícil vai ficar fácil. E tornar difícil uma coisa que poderia ser fácil. Se eu sei que ter um pote de sorvete na geladeira vai me levar a comer aquele sorvete uma hora ou outra, pra que eu vou comprar o sorvete? Exatamente. É mudar o ambiente, né? Nessa quarentena eu aproveitei pra voltar a malhar, porque no primeiro dia de home office minha coluna morreu e eu precisava continuar vários dias de home office ainda. Eu falei, vou precisar voltar a malhar. Foi a sua motivação. Foi a minha motivação, não ter dor na coluna, por exemplo. Mas vocês sabem que o ser humano, o cérebro humano, ele é motivado por duas coisas, né? Dizem os especialistas que é a fuga pela dor e a busca pelo prazer. Então são os dois principais gatilhos para tomada de decisão que o ser humano tem. Talvez sejam os motivos mais fortes pelos quais a gente tenha esses motivos para ação, né? A Thaís é porque tá com a dor na coluna. Aí tem outra pessoa que às vezes tá com medo de perder a vida, né? Porque tá lá um caso extremo de saúde e aí ela tem que fazer uma reforma no estilo de vida dela e por aí vai. Foi um estímulo bem forte, até porque se a dor continuasse, não ia mudar nada no cenário, né? Porque são vários dias dentro de casa, então foi um mega estímulo e não teve nada a ver com querer ter mais saúde, é só pra não sentir a dor. Mas você pode começar com o estímulo da dor e acabar criando um hábito que vai te gerar prazer, né? Então, assim, nem sempre o estímulo da dor é ruim. Isso aconteceu comigo, porque, assim, eu sempre tive uma resistência à academia, eu sempre sabia que eu tinha que fazer, sempre sabia que eu tinha que fazer exercício, mas sempre começava e parava, enjoava da cara daquelas pessoas, parava. Enjoava do tipo de exercício, parava. A minha desculpa era o tédio, né? Mas a partir do momento que eu vi que quando eu parava eu tinha dor, eu percebi que eu tinha que continuar. E aí, com isso, foi virando um hábito e foi tornando uma coisa prazerosa fazer exercício, né? Ao longo de anos, viu, senhor ouvinte? Não vai ser uma quarentena que vai te fazer gostar de fazer exercícios, mas isso pode te levar a ter alguns momentos de prazer com aquele estímulo da dor ou com um estímulo de uma motivação externa ali, né? Mas vai te levar a criar esse hábito e depois continuar ele pelo prazer. Ou até descobrir que você gosta, né? Isso é legal, porque quando ele passa a ser um prazer, você vai fazer aquilo já não com o intuito de fugir da dor, e sim com o intuito de busca pelo prazer. É quando você chega no estágio que você começa a ficar em casa sedentário e fala, não, eu preciso fazer um exercício físico, eu preciso correr, eu preciso malhar. Você sente falta, né? Você sente falta e você busca aquilo. E aí você atingiu o estágio ideal da coisa, né? Com boa disciplina, se livrou do cenário em que você fazia atividades que eram desprazerosas, você foi transformando aquilo aos poucos num hábito prazeroso. E aí você passa a não precisar mais daquele esforço, né? De força de vontade e do empurrão da disciplina pra poder fazer aquilo, porque já virou algo natural e você quer fazer, né? Porque te dá prazer. E aí é muito legal. Você consegue viver o momento e não querer só que ele acabe logo, né? Você faz o exercício concentrado, buscando ser melhor, buscando desenvolver aquilo e não querendo que só acabe logo, pra dar o check na lista. Você já chega no ponto em que você começa a traçar metas do próprio exercício, né? Antes eu fazia 50 abdominais, agora eu quero, minha meta é tanto tempo, lembrando, smart, tá, gente? Até o dia tal, não sei o que, bonitinho, todos as especificações. Mas você quer aumentar, você quer fazer 100, aí depois você corria 5 km, você quer passar a correr 10 km. E aí é legal, porque antes você tava desesperado pra abaixar o tempo, e agora não, você quer atingir pontuações maiores naquilo que você faz, né? Estudando o tema aqui, eu vi, assim, várias visões de disciplina, né? Gente que fala assim, não, disciplina não existe, você não tem como ter disciplina, joga isso fora e faz o que te dá prazer, né? Tipo, um monte de visão, assim. Só que alguma coisa dá pra tirar disso, né? Disciplina pode ser uma metodologia pra você poder fazer algumas coisas que você não gosta, mas que você sabe que precisa fazer pra atingir o seu objetivo ou a sua meta.
Então, assim, se você tiver que realmente se esforçar pra fazer alguma coisa, vai ser uma coisa difícil, né? Você vai enxergar aquilo como uma coisa ruim, uma situação imposta, né? Mas é quase que o significado de disciplina ali, né? Que a partir do momento que não é mais difícil, já virou hábito, né? Já não é mais aquela situação que você tem que se planejar, programar o que você vai dizer pros outros, se forçar a fazer uma coisa que você sabe que vai te ajudar, mas que você não gosta. O exemplo mais alinhado que você está falando, mais perfeito, todo mundo em algum momento da vida sofreu, é levantar no horário. Quando o despertador toca, você trava e levanta. Independente se tá frio, se está chovendo, principalmente cedo, né? Então você vê que às vezes a disciplina ela começa logo no amanhecer do dia, né? Esse gancho aí do acordar cedo passou um filme na minha cabeça, porque tem a ver com algo que você quer muito. Por exemplo, eu sempre quis acordar cedo, porque eu acho que você fica mais disposto ao longo do dia, dá a sensação de que você tem tempo, né? E é uma coisa muito difícil. Então, através do autoconhecimento e buscando ter bem-estar, o bem-estar sempre envolvido para poder me dar a disciplina, eu preciso do bem-estar para querer fazer. Eu, por exemplo, eu não uso mais cortina, porque eu tento pegar o amanhecer para ser a deixa de eu acordar. Eu já li aí, eu não sei, a doutora pode confirmar, que o pico do cortisol acontece a partir das 4 da manhã, mais ou menos. 4 e 8. E ele te dá um pico para você poder querer acordar. Então aproveita o amanhecer, aproveita o pico natural do cortisol do corpo. E também tem a ver com micro hábitos que você vai criando, que é o de tomar chá relaxante para poder dormir a noite inteira melhor, sem interrupção, sem barulho, e acordar com esses estímulos. Então não foi só eu quero acordar cedo, você precisa mexer em toda uma estrutura na sua vida para um hábito poder emplacar. Exatamente, aí entra na mudança do ambiente. Sim. Mudar o ambiente. Se você ficar no celular conectado meia-noite, você não vai dormir. Mas espera aí, produção. Você ficar enrolando 9h30 da manhã lá na cama, então de 9h30 pra você levantar meio-dia, é por isso que é um salto. Acho que você só não vai ter nenhum estímulo, né? A não ser uma baita força de vontade. Tem o estímulo do amanhecer, tem o estímulo dos hormônios, mas depois que passou esses, aí eu não sei. Fica mais difícil você começar a enrolar muito, você não quer levantar mais. Não. Quando vê, a hora só vai passando. Tem um negócio de, pelo menos comigo, né? Se eu acordei, virar pro lado e tentar dormir, a segunda vez que eu acordo, a terceira eu já acordo meio ressacado, né? Meio tipo... destruído. Ai, caramba, nossa. Como se tivesse aí dormido você só mal. vai ficando. Aí se eu acordar e levantar, já fico mais disposto, pelo menos ali nas primeiras horas. Não sei se isso tem a ver com também cortisol. sou assim. Então a gente tem que deixar a cortina fechada e colocar o despertador na hora que tem que levantar. Assim, pra mim funciona assim, entendeu? Porque se eu começo a acordar junto com o sol, eu vou acordar 5 horas da manhã. Se eu acordar 5 horas da manhã e fui dormir 11 horas, vai ser pouco tempo de sono pra mim. E aí, se eu ficar acordando 5 horas, 5h15, 5h30, 15 para 6, 6 horas, na hora que eu tenho que levantar, 6 horas, eu não quero levantar. Agora, se eu colocar o despertador 6 horas e dormir com a cortina fechada, eu levanto num pique só 6 horas. Mas eu tenho que ter a motivação também. Por exemplo, esses dias, o dia que eu tinha consulta via Skype marcada de manhã, eu consegui levantar na hora que o despertador tocou. Agora, no dia que não tinha, eu ficava enrolando. Deixa eu dormir mais um pouquinho. Isso porque eu sou boa de levantar de manhã. Essa é a questão aqui do nosso podcast. E a questão do tempo é isso. Na verdade, não te falta tempo, falta disciplina. A disciplina é o despertador tocar, eu bater a mão nele e levantar. Isso exige disciplina e não ficar enrolando. Né? Por quê? Porque eu tracei o objetivo de acordar aquela hora. Então eu vou acordar aquela hora, eu vou levantar aquela hora. Então me exigiu disciplina. Agora, a regularidade é eu conseguir fazer isso todo dia. Porque não adianta eu ter disciplina segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu já saí dos planos, começar a enrolar, entendeu? Então aí entra a regularidade. E eu acho que quando a gente consegue unir os dois, aí não tem mais desculpa de faltar tempo. É questão de planejamento, organização, definir prioridade, que tá diretamente alinhado com a relevância daquilo que a gente vai fazer, com o nosso propósito, né, e com a nossa motivação, o motivo pelo qual eu tô fazendo aquilo. Então eu acho que pra mim, isso é o que fecha o ciclo dos nossos questionamentos aqui.
E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E no programa de hoje a gente trocou essa ideia disciplinada, essa ideia bagunçada, igual as nossas mentes, com a doutora Fernanda, Rubens do Carmo e Thaís do Carmo. Será que a gente chegou lá? Será que os senhores ouvintes descobriram um pouco da disciplina de vocês, do objetivo de vocês? O objetivo de vocês está sendo smart? Vocês sabem quando vocês querem chegar? De que forma vocês querem chegar? Dá aquela refletida, dá aquela pensada e chegamos ao momento das nossas mensagens finais. E qual seria a sua mensagem para os nossos ouvintes, Rubens? O que você deixa de recadinhos do coração, recadinho carinhoso para os nossos ouvintes? Então, assim, até pra gente recapitular aqui o nosso conteúdo, né? Que você trace os seus objetivos, mas que você tire ele da cabeça, coloca no papel, na agenda, na planilha, tem que estar em algum lugar e você tem que enxergar aquilo com frequência, tá? Para que você veja sempre o seu objetivo até você atingir ele. Depois você desmembra isso em objetivos menores para você conseguir atingir mais fácil e principalmente para ter pequenos sucessos mais rápidos, tá? Ainda mais quando for objetivo de longo prazo, você ter pequenas vitórias ao longo desse caminho vão te manter motivados e nesse plano. Traça suas tarefas, coloca também no papel, no seu Trello, no programa que você usa para gerenciar suas tarefas, mas coloca as atividades que você tem que fazer para atingir cada meta dessa e adapta o ambiente para otimizar a execução e você não se boicotar. Então, se você tem que emagrecer, não põe pote de sorvete na geladeira, adapta o seu ambiente, tá? Coloca lá uma verdura, um legume, alguma coisa, uma fruta e comemora os pequenos sucessos, as pequenas vitórias, sempre que você for atingindo, para ser vitorioso. Isso é importante, você comemorar, por menor que seja a sua meta ali atingida, comemora a primeira, comemora a segunda, e no final de várias comemorações, você vai ter atingido o seu objetivo final com bastante disciplina e regularidade. Eu até confesso aqui, a Thaís sempre fala isso, comemora as pequenas vitórias e tal, mas eu tenho uma baita dificuldade de comemorar as pequenas vitórias, cara. Pra dizer bem a verdade, eu pouco comemoro. Às vezes eu faço uma parada mal maneira, que eu tava tendo uma dificuldade de conseguir, que me adiantou uma vida, eu só faço assim, opa, legal, consegui, bora. Continua, tipo, eu não tenho aquele... é muito meu, né, de não comemorar, e eu acho que às vezes isso até me incomoda, porque eu não marco que eu avancei. Tem um bordão que eu falo aqui em casa. O que você fez hoje? Um monte de nada, né? E no meio desse monte de nada, certamente tinha um monte de pequenas vitórias. Como eu não comemorei essas vitórias, eu não guardei essas vitórias, né? Então, senhores ouvintes, não sigam o meu exemplo, comemorem as pequenas vitórias. Usem um aplicativo que solta um foguetinho a cada check que você der. Eu acho que o bem-estar que a gente sente é a própria comemoração. Sim, eu sinto o bem-estar muito como uma comemoração interna, assim, como se fosse o corpo comemorando. Também. Eu acho que, assim, é importante você comemorar as vitórias. O que você só não pode fazer, se o seu objetivo for parar de beber, você tomar seu amigo pra uma biritinha, né? E comemorar tomando uma cerveja no bar. Agora, fora isso, comemore. E você, minha filósofa, bancária, designer, blogueirinha e podcaster agora, a gente já tá perdendo as contas de quantos episódios você tá participando, que seja mais um de muitos. Tá, aí já é do casting já, né? Já é do casting, já. E você, minha filósofa? Chegou aí a um raciocínio filosófico sobre sua mensagem final? Cheguei. Ela tá mandando até print aqui no negócio. Ela mandou o print pra ver se a gente entende, né? Minha mensagem final, na verdade, é do Fernando Pessoa, que é um trecho que ele fala que eu adoro, que ele fala o seguinte: agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito, e não condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se não fizerem ali? Vamos aproveitar esse momento de ruptura que a gente está vivendo, né? A gente está encarando diversos paradigmas como tempo, motivação. Avalia, coloca no papel, né? Faz igual o Rubens falou, coloca no papel tudo aquilo que você quer fazer e avalia se você quer fazer, por que você quer fazer. Desenvolva as ferramentas que vão te ajudar não só a chegar lá, mas a tornar o processo muito mais prazeroso e com o objetivo de coisas que harmonizam com saúde, com bem-estar, com felicidade. Coloque suas metas de forma tangíveis. Não fique paralisado com distrações o tempo inteiro, porque a gente está constatando nesse momento que não falta tempo, que faltam diversas ferramentas para a gente conseguir chegar onde a gente quer, mas no momento
estamos concluindo, o problema não é tempo. O problema nunca foi tempo, né? O problema sempre foi a falta de disciplina, né? Como usar o tempo, né? Até porque todo mundo tem o mesmo tempo, né? E você, minha musa da podosfera, que está olhando o WhatsApp aí, qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, os nossos amigos diabéticos, que a gente nem citou nesse episódio especificamente, né? Como que eles nessa quarentena podem... Do mesmo jeito que todo mundo. Acho que pra muitos também a desculpa é falta de tempo pra se cuidar. Pra medir a glicemia, né? Eu não tenho tempo, né? Demora muito. Só que na verdade essa falta de tempo é uma forma que o cérebro da gente encontra pra poder dizer que a gente se sente mal com isso, né? Tipo, eu não gosto de fazer aquilo e eu quero me livrar daquilo. Então eu falo que não tenho tempo. Mas... é mais fácil, né? Falar que não tem tempo. De novo, né? Atribuir a sua responsabilidade a um terceiro, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho ele. Não é eu não quero fazer. Eu não estabeleci como prioridade. Eu não tenho tempo. Eu não tenho essa ferramenta chamada tempo, né? Só que todo mundo tem 24 horas, né? Agora, o que você vai fazer com as suas 24 horas de cada dia, com as 24 horas de vários dias, com os vários dias que você tem, os vários meses, anos, né? Você que vai ter que decidir. E deixando a vida levar não é a solução, né? Então, assim, acho que vale a pena tentar subir um degrau de cada vez. Então, acho que essa quarentena foi boa pra pessoa subir o degrau do tempo, né? Então, assim, pra muitas pessoas tá sendo um momento de ter tempo. E aí ela vê que a desculpa não era o tempo. Então, a desculpa é o quê? A desculpa é porque eu não quero. Né? Tipo, pra falta de prazer ou é falta de motivação. Tipo, eu não vejo motivo pra fazer isso. Né? Eu não quero viver, eu não tenho motivo pra viver. Então vamos fazer uma terapia, descobrir por que você não tem motivo, focar na solução, né? Descobrir uma forma de você ter um prazer em fazer aquilo. Então, se, por exemplo, eu vou poder comer o que eu quiser se eu contar carboidrato, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes vai contar quantos gramas de carboidrato vai comer, vai fazer uma continha e aplicar insulina. Pra que ela vai fazer aquilo? Pra não ter que seguir uma regra de alimentação, por exemplo. Pelo menos não o tempo todo, né? Então, assim, tem que achar dar um de Poliana, né? Achar uma parte boa de uma coisa ruim. Então, acho que é uma coisa... Mas até pela medir isso com frequência, isso vai ter que ter a disciplina, né? Sim, com certeza. Então, assim, subir um degrau de cada vez, né? Você subiu o degrau do tempo. Agora você sobe o degrau da motivação. Depois você sobe o degrau da regularidade, né? Ou então sobe o degrau da se libertar da procrastinação, né? Parar de empurrar com a barriga, parar de desligar o despertador. Subiu aquele degrau. Depois você sobe o degrau da regularidade. E aí você sobe o degrau do prazer, né? Então vai subindo de degrau em degrau ali, do que é difícil pra você. E aí você vai fazendo o seu tempo. Por falar em tempo, a gente repetiu muito isso. Eu tô me lembrando aqui de uma vez que eu tava mexendo no celular da minha cunhada, a Madu. E depois eu fui comparar com o meu. Tanto eu quanto ela, a gente tava ficando aproximadamente por semana no aplicativo Instagram. Eu, porque acabo trabalhando, né, nas redes sociais, então eu acabo fazendo algumas análises. A Madu, por diversão, 19 horas por semana só no Instagram. Cara, 19 horas por semana é praticamente um dia da semana você fica no Instagram. E o que você tá produzindo ao ficar nessa ferramenta, né? Quanto compartilhamento inútil, quanta informação inútil. Inútil que eu quero dizer é inútil, que você não vai utilizar pra nada. Aquele gatinho bonito, aquela piadinha, aquele meme que você não vai utilizar. Ah, não, mas eu vi um negócio da política, eu vi um post da saúde. Tá, mas quantos minutos da sua semana você realmente viu aquele conteúdo útil, né? E quanto tempo da semana você viu aquele conteúdo inútil? Vale aqui aquele pensamento e uma boa forma de você arrumar tempo, né, pra poder colocar ordem, né, nessa sua disciplina aí, né, criar uma disciplina pra poder ter uma alimentação saudável, melhores hábitos. Só puxando um gancho, Felipe, acaba que aquilo que a gente falou nesse podcast aqui, que é pro bem, como, por exemplo, a regularidade, ela serve pro mal também, né, porque às vezes a pessoa tem a regularidade de fazer essa atividade que traz malefícios, talvez, tipo o vício nas redes sociais e tudo mais. Tudo bem, tem que ter um equilíbrio, a gente
gente não tá falando aqui para as pessoas pararem de utilizar as redes sociais, não é isso. Às vezes a pessoa é extremamente regular nesse hábito de utilizar igual você deu o exemplo, o Instagram, e aí quando você vê ao longo do tempo, são 19 horas que poderiam estar sendo aproveitadas num aprendizado, num estudo, que às vezes essa pessoa tá 1 ano falando o que quer fazer e nunca tem tempo. E também é importante lembrar que em alguns casos, se a pessoa tem a dificuldade de mudar esse comportamento, de largar o Instagram, por exemplo, eu volto aqui naquele tópico que a gente falou, muda o ambiente, entendeu? Então, como que eu vou mudar o ambiente? Exclui sua conta do Instagram, é um exemplo, ou deixa ela inativa por um tempo, porque aí quando você for lá dar aquela olhadinha, que às vezes você faz até de forma mecânica, você vai ver que a conta não tá lá, então, na mesma hora você já vai fazer outra coisa, então são formas de você adaptar o ambiente ao objetivo que você quer cumprir. Uma coisa que eu fiz no meu celular, né, não fiz na conta, foi tirar o som da notificação. A notificação chega no celular, mas como ele não apita, a não ser algumas contas específicas, eu não interrompo o meu pensamento. Eu não paro e quero olhar, porque eu nem sei se chegou ou se não chegou. Além de deixar o celular virado com a tela pra baixo, que aí eu não vejo mesmo. Eu continuo focado nas coisas que eu tenho pra fazer. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima: sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, iniciativasaudável.com. Escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão vindo. Agora todos os nossos episódios estão no YouTube. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, você pode mandar aquele link do YouTube. Ou se ele já conhece, manda o link das plataformas de podcast: Spotify, Deezer, Google Podcast, Cashbox ou outro agregador de sua preferência. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.